Seja muito bem-vinda a mais um programa do Reforma na Régua. Aqui nós queremos te ensinar a fazer uma reforma no tempo e no orçamento previstos. Eu sou Marcelo Sanches, engenheiro. Eu sou Luciana Jorge, arquiteta. O tema de hoje é dicas de contratação. Então, quando a gente vai começar a obra, né, a gente tem vários profissionais para serem contratados para fazer a sua reforma, né? Além dos contratos, modelos de contratos, o que a gente quer falar para vocês hoje é o que você tem que observar para tratar com esses profissionais anteriormente à execução, para você não ter depois aquele estresse de pós-obra ou durante a obra, de ter que ficar acertando valores que não estavam definidos previamente, né? E também vamos passar algumas dicas sacadas que a gente tem na contratação de serviços em geral. O primeiro profissional, basicamente, que você vai contratar na sua obra vai ser o pedreiro, né? Então, o pedreiro, ele que vai fazer os serviços de alvenaria, de massa, de contrapiso, de piso, revestimento, e alguns acabamentos, né? Esse profissional, ele é um dos profissionais que tem mais escasso de você contratar. Por quê? Porque são serviços normalmente com mais duração de execução. Os outros serviços que a gente vai falar na sequência são serviços mais rápidos. Mas o serviço do pedreiro é o serviço que normalmente é o mais demorado dentro da obra. Porque ele entra fazendo a preparação para os acabamentos finais. E aí, como ele entra fazendo essa parte inicial, você fica com uma certa dificuldade de arrumar profissionais para fazer. Então, certamente, o primeiro profissional que você tem que buscar, contratar, é o pedreiro. Ele vai ter problema de agenda, que você vai ter que organizar a agenda dele para bater com a agenda da sua reforma, né? Esse serviço é o serviço também que tem mais chance de atrasar na execução, porque como ele trabalha mais tempo, mais chance de atrasar. Então, quando você está executando, né, vai começar a planejar a sua reforma, então você já tem que acertar com o pedreiro, né, definir exatamente a sua tarefa, né, qual vai ser a tarefa dele exatamente, né? O ideal é que você possa escrever isso para ficar registrado, tanto para um controle seu quanto para uma efetiva documentação dos serviços. Então, o ideal é você ir de ambiente a ambiente, onde você vai fazer sua reforma, banheiro, área de serviço, cozinha, quarto, sala, ou um depósito, outros ambientes, a varanda que você tenha, e escrever cada item. A forma de escrever nem é muito importante, assim, a quantidade. Se você puder acertar com ele todas as quantidades, melhor. Mas pode ficar subentendido também que está sendo feito tudo. Vou dar um exemplo para você. Você vai fazer lá o piso da sua varanda. Vamos dizer que você tem uma varanda e você vai fazer o nivelamento dessa varanda igualando ela com a sala, né? Então, que serviço que está envolvido aí? Está envolvido a retirada do piso antigo, do rodapé antigo, o enchimento desse contrapiso. Aí você vai verificar se precisa ser com material leve, se for muito espesso, ou se for só 1 ou 2 centímetros, pode ser com o próprio cimento e areia, né? Uma massa de contrapiso. E aí, depois você vai ter a impermeabilização, que provavelmente ele que vai fazer, e a instalação do piso. Então, o ideal é você fazer o quê? Enumerar esses serviços
não faz muita diferença, 14 metros quadrados ou 10 metros quadrados de enchimento, né? E 10 metros quadrados de piso. Isso não vai fazer muita diferença. O importante é estar ali elencado cada item que ele vai fazer, né? Relacionado naquela área. Olha, se é tudo, subentende-se que é todo o piso. Ah, mas o piso embaixo da pia não estava considerado. Não, não é todo o piso. Então, olha, vamos fazer todo o piso. Então, ele tem que considerar tudo. Então, quando você fizer isso, você fazer uma relação, né, ambiente por ambiente, mostrar conscientemente para ele, né, e estabelecer valores para os serviços. Os valores também, você não precisa fazer valor a valor. Pode ter um valor fechado. Olha, para fazer a varanda eu vou te cobrar 3.000, vou te cobrar 1.000. Então, já se subentende que você vai executar todo o serviço para ficar pronto. E para pagamento, você também tem que fazer isso de forma parcelada. Não pague tudo de uma vez para o fornecedor, né? O pedreiro vai começar o serviço, o máximo que você tem que ajustar com ele em termos de valor são valores para transporte e alimentação. Não adianta você pagar parte do serviço, vou te dar 30% do valor a receber. Esse tipo de contratação provavelmente vai te trazer problema, tá? Porque o cara acaba recebendo muito dinheiro na frente e aí ele acaba usando o dinheiro para outras finalidades, até pessoais e tal, mas ele não tem estímulo para executar sua obra num prazo adequado, porque ele vai ter que já trabalhar no prejuízo, vamos dizer assim, porque ele já recebeu. Esse tipo de profissional, o ideal é você estabelecer um valor, e aí é fácil de você calcular, né? Olha, de transporte até a obra ele vai gastar R$15 por dia, ou vai gastar R$9 por dia, que seria um transporte público. Aí, então são quantos dias? Vão ser 20 dias? R$200 para transporte. Ou é R$15 por dia? R$300 para transporte, né? Aí, de alimentação, ele gasta quanto? Mais 15 ou 20 por dia para comprar uma refeição, ou para ele comprar uma cesta básica para ele trazer a refeição para a obra. Então, mais 300, R$400. Ou seja, você ali deu 600, R$700, é mais do que suficiente para ele mostrar serviço, né? Então, quando você estiver fazendo a contratação do pedreiro, o ideal é você pensar nesses termos, né? Tem um ajudante. Muito bem, se tem um ajudante, você tem que dobrar esse valor, porque as despesas fixas vão ser para ele e para o ajudante. Você vai ter uma equipe com 4 pessoas, aí você pode pensar, em vez de dar 30 dias, dar 2 semanas, ou dar por semana. Olha, eu vou te dar dinheiro da condução e refeição desta semana para a sua equipe. Aí, na sequência, ele pega e demonstrou um serviço que ele fez, você quantifica esse serviço e paga proporcional. Aí fez metade do serviço. Ok, metade do serviço, metade do dinheiro vai ser pago, descontando o que ele já recebeu. Simples assim. Porque senão, o que acontece é que você acaba ficando com um serviço por fazer e o profissional indo embora da sua obra sem executar. Então, por mais que você tenha contrato, os valores desses contratos não são valores muito altos, né? São valores bem plausíveis. Então, se você vai fazer uma contratação de 5, 6 mil reais, não vale nem a pena você acionar um advogado para resolver essa questão. O ideal é você conseguir resolver isso pessoalmente com o profissional. Então, no caso da contratação do pedreiro, o que eu sugiro são esses termos. Você fazer uma relação com todos os serviços, colocar valores de todos os serviços e estabelecer um valor inicial que seja apenas para as despesas
iniciais dele de transporte e alimentação. Tá? Sobre a contratação de marcenaria, né, ou loja de planejados, né? Sempre as pessoas me perguntam sobre isso, o que vale mais a pena, o que é melhor, né? Os dois itens têm coisas boas e têm problemas, né? Então tem que avaliar, né, cada um. A loja de planejados, ela tem uma coisa que é a vantagem dela, que é o acabamento final, o acabamento do tamponamento, como que eu vou explicar, assim, dos cantinhos. Por quê? Porque é industrializado, né? Então as lojas, elas têm uma indústria que produz, né, esse acabamento, então fica um acabamento perfeito, né? A marcenaria, ela é mais manual, né? Embora muitos marceneiros têm máquinas hoje que fazem várias coisas, mas ela é mais manual, então o marceneiro não é a máquina que fita, né, o tamponamento, é o marceneiro, né, que coloca lá, tal. Então, sim, tem essa é a principal diferença, né? A loja de planejados, ela tem um acabamento, né, de qualidade melhor por conta que é as máquinas, né, e a indústria que produz, né, e a marcenaria tem a questão de ser mais manual. A marcenaria, ela é mais ajustável ao seu vão, então ela não tem uma modulação, né? Ela se ajusta a qualquer tamanho, qualquer coisa. Então, se você tem um vão de 1,55 m, ele pode fazer um armário de 1,55 m, né? A marcenaria, a loja de planejados, geralmente tem uma modulação que ela segue. Então, se ela tiver uma modulação de 30 centímetros, aí vai ter 5 módulos lá, né? E 5 centímetros vai sobrar, que ela vai pôr vai fechar e vai ficar perdido, né? Tô dando um exemplo assim. Embora hoje tem loja de ponta, de planejado, que tem uma modulação de 5 centímetros, então, quer dizer, perde quase nada, né? Perde nada, né? Mas, assim, na maioria tem modulações maiores. Então, essa é a desvantagem da loja em relação à marcenaria. A marcenaria, ela ajusta ali o centímetro o milímetro que você precisa. A loja já não, né? Então, são coisas que pode ajudar a escolher, né? Agora, tem algumas questões, por exemplo, que tem que ficar atento ao prazo, né? Qual o momento que você consegue já fechar esse serviço, né? E esse serviço, ele tem que ser medido na obra, né? Então, pensado no dia que você vai mudar, que você vai entrar, que tem que estar pronto, né? Então, tem a questão do prazo. E aí varia de marcenaria para marcenaria, algumas dão 30, algumas 40, algumas 60, né? A loja de planejados geralmente dá mais tempo para entregar. 60, tem loja dando 80, 90, né? Na pandemia tudo aumentou, né? Os prazos. Por quê? Porque as indústrias são no sul, são em outros lugares e até ficar tudo pronto, até chegar, tudo isso vai mais tempo, né? A marcenaria consegue desmembrar a entrega, né? Então, ela consegue entregar antes o que não depende de medir, por exemplo, pedra, né? Então, os gabinetes, geralmente, ela precisa, depois que a pedra está pronta, que ela consegue ir lá medir para poder entregar, né? Para fazer entregar. Agora, o que não depende de medir, pedra, por exemplo, é um guarda-roupa de um quarto. Se tiver já o forro e o piso, consegue medir e executar. Então, a marcenaria, ela consegue
entregar por partes, né, o serviço e ir adiantando, né? A loja de planejado, ela entrega tudo de uma vez. Ela faz uma entrega de produto, depois marca a montagem do produto. Então, ela é bem mais burocrática, né? Aí, qual a vantagem dela? E a desvantagem, uma outra vantagem dela e desvantagem da marcenaria. A loja, ela tem centros de atendimento ao cliente, a loja você consegue processar, a loja você consegue ter um pouco mais de recurso do que algumas marcenarias, que você não tem com alguém para você reclamar se tiver problema. Você vai ter que falar com o marceneiro que você contratou e só, né? Então tem que ter uma relação de confiança grande aí. Garantia também. Então aí a loja, ela tem garantia, prazo tudo certinho, né? Ali no documento e tal. A marcenaria também tem que te dar essa garantia, né? Tem que estar tudo certinho, tem que fazer um contrato, né? Então é bom, se você optar pela marcenaria, fazer um contrato, né? A marcenaria geralmente tem, né? E colocar umas coisas ali que te garantem de problemas, né? E, geralmente as lojas, isso aí já é automático, né? E valores também, né? Tem planejado de ponta, que é muito caro. Tem planejado que é um pouco menos, né? Tem marcenaria de alto padrão que é muito cara e tem marcenaria que é menos, que é média, né? Assim, de valor. Então, tudo tem que pesquisar, né? Agora, uma dica que eu dou: se tiver uma indicação, é melhor, né? Porque muitos problemas, né? Muitos clientes já tiveram e pessoas que me procuraram para ajudar a consertar, né? Problemas que tiveram com lojas e com marceneiros, né? E com marcenarias. Então, o ideal é ter indicação, ter referência, né? Para poder saber alguém que já fez, que deu certo, que tem alguma coisa para falar, né? Porque isso aí é importante. Quando a gente fala de um outro profissional que está trabalhando na obra, a gente pode falar sobre o eletricista, né? O eletricista, ele vai fazer toda a parte de elétrica, né? Tanto de iluminação, quanto de pontos de tomada, interruptor, antena, se você tiver automação ou internet, possivelmente esse profissional mesmo vai ser capaz de fazer toda essa parte que a gente chama de enfiação, né? Ou seja, vão passar todos os cabos, né, para você fazer todas as redes. E o eletricista, o que eu sugiro para você? Primeiro, que você faça um valor com ele para fazer todo o serviço, né? Então, da mesma forma que o pedreiro, você tem que definir todo esse escopo, né? O que é o serviço, todos os itens do serviço. Então, ambiente por ambiente, vai elencando os itens. Por exemplo, tomadas. Olha, aqui na cozinha nós vamos colocar 10 tomadas. Então, aqui na cozinha vão ter mais 2 interruptores. No quarto eu vou acrescentar mais 3 pontos de iluminação. E vai fazendo essa contagem. Não precisa estar a metragem de cabo, esse tipo de coisa não vai produzir muito resultado. Mas os pontos em si vai ajudar bastante você ter esse controle. Então você faz uma relação com todos os pontos que você vai executar, né? Ambiente por ambiente, de iluminação e da parte de parede, então teto, parede e se tiver alguma coisa em piso, óbvio, né? Algum ponto de tomada no piso ou algum ponto que você vai ter uma iluminação diferente que vai sair do piso. Então já marcar tudo isso e aí você definir com ele um valor geral para fazer o serviço, incluindo a instalação das luminárias que você vai colocar, incluindo todos os acabamentos elétricos,
Então, tudo que você vai colocar, o que é o acabamento elétrico? É o tomada, interruptor, campainha, ponto de internet, ponto de TV, né? Todos esses pontos instalados, com o acabamento instalado, todas as luminárias instaladas, né? E já acertar com ele isso desde o início. Ele vai ter que entrar em 2 ou 3 momentos diferentes na sua obra, né? Primeiro, ele vai entrar fazendo a parte inicial, que é fazendo a parte da tubulação, colocando as caixinhas, passando os fios, tanto em parede quanto em teto, né? Se você for colocar forro, aí ele vai poder fazer a parte, ele pode fazer a parte do teto aparente, né? Porque você vai ter, obviamente, se você for colocar forro, você vai poder mexer um pouco mais com a iluminação. A gente já falou disso várias vezes aqui no nosso programa. Então você pode variar os pontos de iluminação, ele pode fazer tudo por cima do forro, né? Colado lá na laje, e ele prepara toda essa iluminação para o cara do forro, para o gesseiro, né, vir fazer a parte do forro. Então ele entrou nessa fase, preparou tudo, ele vai deixar tudo marcado, tudo já preparado, para entrar num segundo momento, que é o segundo. Qual é o segundo momento que ele vai entrar? Após a instalação do forro e da primeira demão de pintura, você vai fazer a instalação das luminárias, vai fazer a instalação dos acabamentos elétricos. Então ele vai entrar de novo, de volta no apartamento, nesse momento. E aí ele vai fazer essa parte de instalações. E se você tiver algum ponto, vou colocar um LED no móvel, vou fazer uma iluminação embaixo de um armário, né? Esse tipo de coisa, ele vai ter o terceiro momento que ele vai entrar, que é para finalizar isso depois da marcenaria. Então, o ideal é que você faça um contrato com ele de todo o serviço e vai fazendo o pagamento de forma parcelada, né? Essa fase inicial de infraestrutura, que a gente chama, que é a passagem de cabos, colocar caixinha, passar conduíte, isso gira em torno de 60% do custo do serviço. Aí você vai ter mais uns 30% para fazer a parte de iluminação e acabamentos elétricos. E aí você deixa uns 10% para você, se você tiver algum ponto final de instalação, pontos que dependem dos móveis, né, para poder terminar. Às vezes até interruptor que vai ficar no móvel, né, na cabeceira da cama, esse tipo de coisa, se é ele quem vai acertar, deixa um valor para que ele possa vir fazer, né? E o ideal é você fazer isso mesmo, assim, já acertar tudo de uma vez. Porque se você deixar para acertar por partes, pode te onerar um pouco. Primeiro porque ele já recebeu uma parte, aí vai voltar de novo, vai querer cobrar mais caro para fazer uma segunda etapa. Então, o ideal é você definir um pacote de serviço com a relação, vai pagando parcial. Já te dei aqui uns parâmetros de valores para você saber aonde você pode seguir, né, com valores confortáveis, né? E aí esse profissional vai trabalhar para você de uma forma tranquila. Ele não vai estar todos os dias na sua obra, né? Esse é um dos serviços que é mais fácil de você contratar. Exatamente por quê? Porque o serviço dele é parcelado na obra. Então, às vezes, ele se desloca de obra para obra várias vezes durante a semana e vai atendendo diversos clientes, né? Normalmente você não precisa desse profissional para ir do começo ao fim do seu serviço. Você vai, ele trabalha ali uma semana, alguma coisa assim, 10 dias no máximo na fase inicial, 3, 4 dias na fase final e de repente mais um dia de extras para concluir as outras etapas, né? Então,
Quando a gente fala de eletricista, essas são as dicas que eu tenho para te dar na contratação dele. Sobre a contratação de instalação de box e de espelhos, né? Quando você for fazer orçamento, tem que prestar atenção em algumas coisas, porque às vezes um orçamento é muito maior que o outro, né? Você fala, nossa, tanta diferença, esse lugar é muito melhor, né, para comprar, porque o preço está melhor. Só que às vezes tem umas coisinhas ali que você não está prestando atenção. Por exemplo, nos espelhos, né? Você pode comprar um espelho de 4 milímetros ou um espelho de 5 milímetros, depende do tamanho do espelho. Né? Tem loja que já coloca o mais fino e já dá preço mais baixo, entendeu? Então tem que ter essa garantia aí de que se é o melhor, a melhor espessura, né? Ainda falando de espelho, se você está orçando um espelho retangular, simples, com um acabamento bisotado em volta, que é aquela chanfradinha que dá assim em volta do espelho, esse preço vai estar maior. Se você estiver orçando um espelho simplesmente lapidado, sem um acabamento na lateral, esse preço vai estar menor. Então, tem que prestar atenção, porque às vezes você não sabe essas diferencinhas e acaba os orçamentos. Eu recebo vários orçamentos para verificar que tá bem mais barato. Aí eu vou ver, não tá com o bisotê, tá mais fino, né? Então, isso daí é importante, né? Você ter uma vidraçaria, uma empresa que te fale se é necessário ter 4 milímetros só é suficiente. Agora, pelo tamanho, às vezes ela já fala para você, olha, melhor a gente trabalhar com 5 milímetros porque dá mais garantia, né? Enfim. Então, essa é uma dica sobre espelhos, né? E geralmente na mesma loja você compra os box, né? O box, ele tem uma questão que é da segurança, né? Hoje a gente fala muito disso porque tem tido muitos acidentes das pessoas fecharem o box e explodir o vidro, né? Então, é bom prestar atenção como é esse vidro, né? O mais seguro é trabalhar com vidro temperado e ter uma película de segurança que hoje é vendida e ela é aplicada quente. Então é diferente da pessoa que fala que vai colocar uma película de segurança depois que o vidro está pronto, né? Que já está na sua casa, inclusive, vai lá e coloca uma película de segurança. É diferente, não é a mesma coisa, né? Embora ajuda também, mas não é a mesma coisa, né? Então, o ideal é que seja um vidro temperado com essa película que é colocada quente. Por quê? Porque se acontecer do vidro estilhaçar, ele vai ficar todo grudadinho ali e não vai sair uns pedaços com bico de vidro e machucar ninguém. E nem entrar, porque se é só temperado, pode estourar o vidro e entrar tudo, né, na pele, né? Então, se ele for só temperado, que é com uma película entre os vidros, ele pode sair umas pontas, se quebrar. Aí machuca, entendeu? Então, essa dica é vidro para box temperado com película de segurança. É o ideal. Tá? Então, essas duas dicas em relação a box e espelhos. Né? Pra gente encerrar, é isso. Tá bom. Até o próximo programa. Vocês ficaram conosco com mais dicas aí nos nossos próximos programas. A gente está no Instagram, Reforma na Régua, está no YouTube, Reforma na Régua, está no Facebook, Reforma na Régua. Sigam a gente, deixem os seus likes, aquilo que vocês pensam, né? Falem conosco aquilo que vocês precisam, que querem saber. A gente tem recebido algumas devoluções, né, devolutivas dos nossos programas, e aí a gente trata isso num programa futuro, tá bom? Então, muito obrigado, até mais.